Minha querida Bruna Torlai, vendo a repercussão aqui, um dos motivos, das grandes razões aí desse freio, né, do presidente Jair Bolsonaro em relação à filiação dele ao PL foi a repercussão negativa. Inclusive o próprio filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, quem monitora as redes, ficou encaminhando alguns relatórios ao pai, que resolveu suspender essa filiação justamente por todo esse, vamos dizer assim, rebuliço que houve nas redes sociais com a junção do Bolsonaro com o Valdemar da Costa Neto. Hoje, o ex-ministro Ernesto Araújo disse uma frase forte que eu queria ouvir uma repercussão sua, dizendo que o governo virou base do Centrão, né? E não que o Centrão é base do governo. Rachou, Bruna? Olha, Paulo, essas críticas, né, dos conservadores, assim, que têm uma cultura política mais elevada, elas vêm de longe, não são novidade nenhuma, né? Muita gente, desde o momento que o Arthur Lira se torna presidente da Câmara, já perceberam ali a necessidade, assim, o que a necessidade, né, do Bolsonaro de ter o Centrão evitando o impeachment poderia trazer aí para o governo. E muita gente, a partir daquele momento, já tomou uma atitude mais pragmática, né, com relação ao governo, entendendo a situação e etc. Essas críticas são muito positivas, tá? Porque elas demonstram independência do movimento conservador como um todo com relação ao governo, tá? Essa falta de independência foi, inclusive, o que matou a esquerda no Brasil. A gente não temos mais mentes bem pensantes da esquerda, a gente teve aquele movimento ao longo do governo Lula, na época do mensalão, Silêncio dos Intelectuais, ali defendido pelos intelectuais da USP, que eram a grande, né, os intelectuais ligados à defesa do governo PT. Aquilo aos poucos foi matando a crítica interna que havia dentro da esquerda, e os nomes mais íntegros, né, que embora eram social-democratas, mas não deixaram de apontar críticas ao governo PT, foram relegados ao ostracismo. Então, é muito importante a gente ver esse tipo de crítica dentro do movimento conservador, porque é aí que a gente percebe que esse movimento tem como objetivo sobreviver ao governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele é uma liderança ligada a um governo. Existe o movimento conservador, que é um partido tomado da sociedade, que defende certas políticas públicas, certas pautas, certa orientação em tudo que diz respeito a políticas exteriores, etc. E existem governos, tá? Os governos, eles sempre vão ter de compor com quem está lá. E como é toda a sociedade que vota, é natural que ele vai ter que compor com quem aparece, com quem está ali na Câmara e no Senado. E muitas vezes isso vai tornar muito lenta a qualquer tipo de implementação de reformas apropriadas aí, né, que são aprovadas e referendadas pela base, que é o movimento conservador, esse que está na sociedade civil. Como Ernesto Araújo foi um ministro de Estado, mas é um nome extremamente respeitado pelo movimento conservador, por quem conhece e entende o que ele fala, né? Porque quem critica é porque não consegue entender o que ele fala. Ele é um homem muito culto, é difícil, se você não tem um pingo de cultura literária, de entender o que ele diz. Daí tantos detratores, porque a gente está num momento de aridez intelectual e aridez cultural muito grande. Então, as pessoas que se destacam costumam, né, ser, na verdade, desprezadas por gente que, não sei, só sabe, no máximo, ver futebol. Então, isso é natural. Mas essa crítica, ela é muito feliz, porque ela mostra a independência do movimento conservador com relação às decisões pragmáticas do Bolsonaro enquanto candidato a tal da cadeira elétrica, né, que ele diz que é difícil, mas está ali disputando uma segunda vez. Então, nesse sentido, Paulo, eu não vejo como ruptura, tá? Essas críticas são naturais. O que é estranho é você não poder criticar aquele em quem você votou. Quando você vota em alguém, é justamente essa pessoa que você vai cobrar, é essa pessoa que a gente vai criticar. Inclusive, se todos os jornalistas de esquerda que temos no Brasil tivessem feito isso, né, pelos governos anteriores, quem sabe a esquerda não estaria nesse momento, não estivesse nesse momento no estado atual de decrepitude, né?